Bem-vindos a mais uma Deep Dive. Hoje a gente mergulha no mundo místico da Cabala. A gente vai desvendar a Sefirot através da lente do livro do Zohar. A Cabala, essa tradição mística, né, dentro do judaísmo, ela oferece pra gente uma perspectiva, vamos dizer, singular sobre o divino, a criação e a alma humana. É como se a gente olhasse para o universo com um novo par de lentes. E Sefirot são um ponto central dessa nossa exploração. Imagine que elas são como atributos divinos, energias, ou até mesmo caminhos, através dos quais Deus se manifesta e interage com o universo. E elas não são apenas conceitos abstratos. A Sefirot tem implicações reais, né, nas nossas vidas, influenciando a espiritualidade, a ética e até a psique humana. Para a gente mergulhar nesse entendimento, a gente vai recorrer ao Zohar, o livro do esplendor. É um comentário místico sobre a Torá que vai além da interpretação literal, revelando camadas ocultas de significado. O Zohar nos convida a ir além da superfície. A gente vai decifrar os símbolos e desvendar a sabedoria profunda contida na Torá. E estudar a Sefirot, com a ajuda do Zohar, nos permite, por exemplo, entender a divindade de uma maneira mais tangível, né, tornando o infinito mais acessível à mente humana. Exatamente. Através do estudo da Sefirot e da leitura do Zohar, a gente pode ter uma visão mais clara de quem somos e qual o nosso papel na criação. Ao longo dessa imersão, a gente vai explorar algumas das Sefirot mais intrigantes, como Keter, a coroa, que representa a vontade divina, e Chokmah, a sabedoria, que simboliza a primeira manifestação da luz na criação. Cada Sefirá é uma chave para desvendar os mistérios da criação e da alma humana. Vamos começar nossa jornada abrindo o livro do Zohar e nos aprofundando na primeira Sefirá, Keter, a coroa divina. Keter no conceito que desafia a nossa compreensão, né, nos aproximando do inefável, do infinito de Deus. É como tentar definir o vazio, o nada primordial que precede a própria existência. O Zohar descreve Keter como um estado de transcendência absoluta, inacessível até mesmo aos anjos. É como se fosse um véu que separa o Ein Sof, infinito, de tudo que foi criado. E ao mesmo tempo, Keter é o ponto de conexão, né, entre o Criador e a criação. É a ponte que une o infinito ao finito, o mistério à manifestação. Que paradoxo fascinante. E quais são as características principais de Keter? O que a define? Keter é, antes de tudo, a expressão pura da vontade divina, né? Um impulso primordial que antecede qualquer pensamento ou ação. É o desejo de Deus de criar, sustentar e se revelar ao universo. É como se fosse a força motriz por trás de toda a existência, a centelha que deu origem a tudo que conhecemos. E como o Zohar nos ajuda a entender essa força primordial? O Zohar utiliza imagens poéticas para descrever Keter, né? Ele compara uma fonte inesgotável de luz a um rei sentado no seu trono, a um ponto infinitesimal que contém toda a potencialidade do universo. É interessante como o Zohar usa linguagem simbólica para nos aproximar de conceitos tão abstratos. E o que mais a gente pode aprender sobre Keter através do Zohar? O Zohar nos ensina que Keter é a raiz de todas as coisas, o ponto de partida da criação, a semente que contém o código genético do universo. Tudo que existe tem sua origem em Keter, mesmo que de forma velada. Mas como algo tão grandioso como o Keter se manifesta em nós, seres humanos, a gente pode ter acesso a essa força primordial? Segundo Zohar, cada ser humano possui um ponto de Keter dentro de si, uma centelha divina que nos conecta ao Criador. Esse ponto seria o núcleo da nossa identidade, a essência pura do nosso ser. É como se a gente carregasse uma partícula do infinito dentro de nós, nos conectando com a fonte de toda a criação. Mas como a gente pode acessar essa centelha divina? Como a gente pode manifestar Keter nas nossas vidas? O Zohar nos ensina que a gente pode se aproximar de Keter através da meditação profunda, da contemplação silenciosa, da busca pela união com o divino, né? É um caminho de autoconhecimento, de purificação, de elevação da consciência. É como se a quietude interior nos permitisse ouvir a voz sutil de Keter, a melodia primordial que ecoa em cada um de nós. Exatamente. E quando a gente alinha a nossa vontade individual com a vontade divina, representada por Keter, a gente encontra paz, propósito e harmonia. Como se a gente estivesse sintonizando a nossa frequência com a frequência do universo, vibrando em uníssono com a energia primordial da criação. E o Zohar nos oferece algumas práticas para fortalecer essa conexão com Keter, né? Ele nos convida a cultivar a humildade, a reconhecer nossa pequenez diante da grandeza divina, a buscar a simplicidade, a pureza de coração. É como se a gente estivesse aprendendo a se esvaziar do ego, das ilusões, dos apegos, para que a luz de Keter possa brilhar através de nós. E após essa imersão em Keter, a coroa divina, vamos avançar para a próxima Sefirá, que emerge diretamente dela. Chokmah, a sabedoria. Chokmah, primeiro flash de insight, o primeiro vislumbre da luz que emerge da escuridão primordial de Keter, o que nos aguarda nessa nova etapa da nossa jornada. Chokmah, segundo Zohar, é como um raio de luz que rompe da escuridão, a primeira manifestação da consciência, o princípio ativo da criação.
É a força que transforma o potencial em átomo, a ideia em forma, a energia em matéria. É como se a semente da criação estivesse contida em Chokmah, pronta para germinar e dar origem a todo o universo. E como Zohar descreve essa força criadora? O Zohar compara Chokmah a um pai que gera um filho, a um mestre que transmite seus conhecimentos, a um arquiteto que projeta um edifício. É a força masculina da criação, a energia ativa que dá o primeiro impulso à vida. E que tipo de sabedoria a gente pode encontrar em Chokmah? É uma sabedoria intelectual, intuitiva. Escrática. Chokmah representa a sabedoria intuitiva, né? O conhecimento que surge espontaneamente, sem a necessidade de raciocínio lógico. É a capacidade de ver o todo, de conectar os pontos, de perceber os padrões ocultos da realidade. É como se a gente pudesse acessar uma biblioteca universal de conhecimento, recebendo insights, intuições, inspirações que nos guiam em nossa jornada. E o que mais a gente pode aprender sobre Chokmah através do Zohar? O Zohar nos ensina que Chokmah é a fonte da criatividade, da inovação, da capacidade de gerar novas ideias, né? De encontrar soluções originais para os desafios da vida. É a força que nos impulsiona a evoluir, a crescer, a expandir a nossa consciência. Mas como a gente pode acessar essa sabedoria intuitiva? Como a gente pode despertar Chokmah no nosso interior? O Zohar nos convida a cultivar o silêncio interior, né? A quietar a mente, a abrir espaço para que a intuição possa se manifestar. Através da meditação, da contemplação da natureza, da prática artística, a gente pode despertar nossa sensibilidade, a nossa receptividade à sabedoria intuitiva. É como se a gente estivesse sintonizando a nossa antena interna com a frequência de Chokmah, abrindo-nos para receber a inspiração, a criatividade, a intuição que flui do universo. Exatamente. E quando a gente acessa Chokmah, a gente pode manifestar nossos talentos, expressar nossa criatividade, realizar nossos sonhos, contribuir para a evolução da humanidade. E o Zohar também nos alerta sobre os perigos do desequilíbrio de Chokmah, né? Quando essa força é utilizada de forma egoísta, sem a devida conexão com Keter, a vontade divina, pode gerar arrogância, orgulho e ilusão. É como se a gente estivesse usando a luz de Chokmah para alimentar o nosso ego, né? Em vez de iluminar o caminho para a realização do nosso propósito divino. É por isso que é tão importante a gente cultivar humildade, a gratidão, a compaixão, para que a sabedoria de Chokmah seja utilizada em benefício de todos, né? Para a construção de um mundo mais justo, mais harmonioso, mais feliz. E agora, tendo explorado a sabedoria divina de Chokmah, vamos avançar para a próxima Sefirah, Bina, que representa o desenvolvimento e a expansão do insight inicial. Bina, a compreensão profunda, a força que organiza o caos, que dá forma às ideias, que estrutura o universo. Que mistérios essa Sefirah nos reserva? Bina, que é como a mãe, né? Que acolhe a criança, que nutre e protege, que guia e ensina. Ela é a força feminina da criação, a energia receptiva que dá forma e estrutura à energia masculina de Chokmah. É como se Chokmah fosse o semeador, né? E Bina fosse a terra fértil que recebe a semente, que nutre, que protege, que permite que ela germine e cresça, que se transforme em uma planta forte e frondosa. E o Zohar descreve Bina como a mãe superior, a força que dá profundidade, né? E significado da sabedoria inicial de Chokmah, que a molda, organiza, transformando ela em algo compreensível e aplicável. É como se Bina fosse a artesã divina, que pega a matéria-prima da criação e a transforma em obras de arte complexas, belas, cheias de detalhes, de nuances, de significados. Ela faz isso com um olhar contemplativo, reflexivo, né? Diferente da rapidez de Chokmah. Bina analisa, questiona, expande os insights, dando a eles forma e substância, e o Zohar nos ajuda a entender essa força feminina da criação, né? Através de diversas imagens e metáforas. O Zohar compara Bina a um útero que acolhe o embrião, a um vaso que contém a água da vida, a um espelho que reflete a luz divina. E o que mais a gente pode aprender sobre Bina através do Zohar? Que tipo de compreensão essa Sefirah nos oferece? O Zohar nos ensina que Bina é a fonte da compreensão profunda, né? Da capacidade da gente analisar, de discernir, de organizar, de estruturar. É a força que permite a gente dar sentido ao caos, que nos ajuda a encontrar a ordem subjacente à aparente desordem do universo. Bina nos permite ver as conexões entre as coisas, os padrões, né? As relações de causa e efeito, os ciclos da natureza, os ritmos da vida. Ela nos ajuda a entender o funcionamento do universo, a decifrar os seus códigos, a desvendar os seus mistérios. Mas como a gente pode acessar essa compreensão profunda? Como a gente pode despertar a Bina no nosso interior? O Zohar nos convida a cultivar a introspecção, a observar os nossos pensamentos e emoções, né? Analisar as nossas experiências, buscar o significado por trás dos eventos, conectar os pontos, encontrar a ordem no caos. É como se a gente estivesse aprendendo a ler o livro da vida, a decifrar os seus símbolos, entender a sua linguagem, descobrir a sua mensagem. Exatamente. E quando a gente acessa Bina, a gente pode encontrar a paz interior, a serenidade, a aceitação, né? A sabedoria para lidar com os desafios da vida, a força para transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento. Bina nos ensina que tudo tem
tem um propósito, que tudo é interligado, né? Que tudo contribui para o bem maior, mesmo que a gente não possa compreender completamente o plano divino. E após essa imersão em Bina, a compreensão profunda, vamos avançar para a próxima Sefirá, Dat, que representa a união de Chokmah e Bina, né? A integração da sabedoria com a compreensão. Dat, o conhecimento unificado, a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material, o elo que conecta a mente de Deus à mente humana. Que segredos essa Sefirá nos reserva? Dat é uma Sefirá especial. Ela não aparece explicitamente na árvore da vida, mas está presente implicitamente, né? Como resultado da união de Chokmah e Bina. É como se Dat fosse o filho gerado pela união do pai, Chokmah, e da mãe, Bina. A síntese das suas qualidades, a expressão da sua união. E o Zohar descreve Dat como conhecimento unificado, o ponto de encontro entre a sabedoria intuitiva e a compreensão profunda, o lugar onde a mente humana se conecta com a mente divina. É como se Dat fosse uma porta que se abre para o conhecimento superior, para a sabedoria universal, para a verdade última. E que tipo de conhecimento a gente pode encontrar em Dat? É um conhecimento intelectual, intuitivo. Místico. Dat apresenta o conhecimento integral, né? A união do conhecimento intelectual com o intuitivo, da razão com a emoção, da mente com o coração, é a capacidade de ver a realidade em sua totalidade, de integrar os diferentes aspectos da experiência humana. É como se a gente pudesse acessar a mente de Deus, né? Compreender os seus desígnios, perceber a interconexão de todas as coisas, a unidade subjacente, a aparente diversidade do universo. E o Zohar nos ensina que Dat é a fonte da compaixão, da empatia, né? Da capacidade de amar incondicionalmente, de perdoar e se colocar no lugar do outro. É a força que nos conecta com a nossa humanidade, que nos permite ver a divindade presente em cada ser humano. Mas como que a gente pode acessar essa sabedoria unificada? Como a gente pode despertar Dat no nosso interior? Zohar nos convida a buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção, né? A cultivar a compaixão, a praticar a generosidade, a buscar a união com o divino através da meditação, da oração, do serviço ao próximo. É como se a gente estivesse expandindo a nossa consciência, abrindo o nosso coração, né? Conectando-nos com a fonte do amor e da sabedoria, permitindo que a luz de Dat ilumine a nossa vida e o mundo ao nosso redor. E agora, tendo explorado Dat, o conhecimento unificado, a gente avança para a próxima Sefirá, Tizit, né? A primeira das Sefirot inferiores, que se manifesta diretamente no mundo material. Tizit, a bondade, a misericórdia, né? O amor incondicional, a generosidade, a compaixão, a força que sustenta e nutre a vida, que impulsiona o crescimento e a expansão. É como se a gente estivesse descendo do mundo espiritual pro material, né? Da mente de Deus para o coração do homem, da luz pura para a forma manifestada. E o Zohar descreve Tizit como o braço direito de Deus, né? A força que emana do coração divino e se derrama sobre toda a criação, nutrindo e sustentando a vida em todas as suas formas. É como se Deus estivesse nos abraçando com amor, nos envolvendo com a sua bondade, nos abençoando com a sua generosidade, nos guiando com a sua sabedoria, nos protegendo com a sua força. E essa força se manifesta em todos os níveis da criação, né? Desde o microcosmo até o macrocosmo, desde o átomo até a galáxia, desde a célula até o ser humano. Que imagem inspiradora. E o que mais a gente pode aprender sobre Tizit através do Zohar? Como essa Sefirá se manifesta nas nossas vidas. O Zohar nos ensina que Tizit se manifesta em nós como a capacidade da gente amar incondicionalmente, né? De perdoar, de ser compassivos, de agir com generosidade, de ajudar o próximo, de contribuir para o bem-estar de todos. É como se a luz de Tizit estivesse brilhando através de nós, nos inspirando a ser mais bondosos, mais generosos, mais amorosos, mais compassivos. Exatamente. E quando a gente acessa Tizit, a gente pode experimentar a alegria de dar, né? A satisfação de ajudar, a felicidade de amar e ser amado. Mas o Zohar também nos alerta sobre os perigos do desequilíbrio de Tizit, né? Quando essa força é utilizada de forma excessiva, sem a devida conexão com Gevura, a justiça, pode gerar dependência, apego, passividade, falta de discernimento. É como se a gente estivesse dando sem receber, né? Se doando sem limite, se sacrificando sem necessidade, perdendo a nossa individualidade, a nossa força, a nossa capacidade de agir com sabedoria e discernimento. É por isso que é tão importante a gente cultivar o equilíbrio entre Tizit e Gevura. Entre o amor e a justiça, entre a compaixão e a disciplina, para que a gente possa manifestar a bondade divina de forma sábia, justa e equilibrada. E após essa imersão em Tizit, a bondade divina, a gente avança para a próxima Sefirá, Gevura, que representa a força, a justiça, a disciplina, né? Os limites, a contração, o poder de dizer não. Gevura, o braço esquerdo de Deus, a força que equilibra a generosidade de Tizit.
que impõe limites à expansão, que estabelece a ordem, né? Que aplica a justiça, que nos protege dos excessos, que nos ensina a discernir o certo do errado, o justo do injusto. É como se Tise fosse o sol que aquece no Tetarré e Jevura fosse a lua que refresca e acalma a noite, né? Que controla as marés, que impõe limites a essa força do sol, que cria o ritmo da vida. E o Zohar descreve Jevura como o juiz que aplica a lei, né? O guerreiro que defende o reino, o cirurgião que corta o mal pela raiz. A força que nos impulsiona a superar os desafios, a vencer as batalhas, a alcançar a vitória. É como se Jevura fosse a força que nos desperta para a realidade, né? Que nos tira da ilusão, que nos impulsiona a agir com coragem, determinação, disciplina para realizar o nosso propósito, para vencer os nossos medos, para conquistar a nossa liberdade. E o que mais a gente pode aprender sobre Jevura através do Zohar? Como essa sefirá se manifesta nas nossas vidas. O Zohar nos ensina que Jevura se manifesta em nós com uma capacidade de dizer não, né? De impor limites, de defender os nossos valores, de lutar por aquilo que a gente acredita, de agir com coragem e determinação, de enfrentar os desafios com firmeza e resiliência. É como se a força de Jevura estivesse nos impulsionando a sair da nossa zona de conforto, né? A superar a preguiça, a procrastinação, o medo, a inércia, a nos tornar guerreiros da luz, defensores da justiça, construtores de um mundo melhor. Exatamente. E quando a gente acessa a Jevura, a gente pode experimentar a força da nossa vontade, né? A coragem de sermos nós mesmos, o poder de transformar a nossa realidade, a capacidade de superar os obstáculos e alcançar a vitória. Mas o Shar também nos alerta sobre os perigos do desequilíbrio de Jevura, né? Quando essa força é utilizada de forma excessiva, sem a devida conexão com Tzitzit, a bondade pode gerar rigidez, intolerância, autoritarismo, agressividade e crueldade. É como se a gente estivesse usando a força de Jevura para dominar, controlar, punir, né? Ferir, destruir, em vez de usar para proteger, defender, curar, construir, transformar. É por isso que é tão importante a gente cultivar o equilíbrio entre Jevura e Tzitzit, né? Entre a força e a bondade, entre a justiça e o amor, para que a gente possa manifestar o poder divino de forma sábia, compassiva e equilibrada. E após essa imersão em Jevura, a força e a justiça divina, vamos avançar para a próxima Sefirá, que representa a beleza, a harmonia, o equilíbrio, né? A compaixão, a cura, a integração. Tiferet, o coração divino, o ponto de equilíbrio entre Tzitzit e Jevura. A Sefirá que une o masculino e o feminino, a força e a bondade, a justiça e o amor, criando a beleza, a harmonia, a paz. É como se Tzitzit e Jevura fossem as duas asas de um pássaro e Tiferet fosse o corpo que as une, né? Que as coordena, que as impulsiona para o voo, para a liberdade, para a realização do seu propósito. E o Zohar descreve Tiferet como o sol que ilumina o mundo, né? A flor que desabrocha na primavera, o arco-íris que surge após a chuva, a beleza que se manifesta em todas as coisas. É como se a luz de Tiferet estivesse brilhando em cada ser vivo, em cada elemento da natureza, em cada canto do universo, né? Revelando a beleza, a harmonia, a perfeição da criação divina. E o que mais a gente pode aprender sobre Tiferet através do Zohar? Como essa Sefirá se manifesta nas nossas vidas? O Zohar nos ensina que Tiferet se manifesta em nós como a capacidade da gente amar incondicionalmente, né? De perdoar, de ser compassivos, de encontrar a beleza em todas as coisas, de curar as feridas do passado, de integrar os diferentes aspectos do nosso ser, de manifestar a nossa verdadeira natureza. É como se a gente estivesse despertando para a beleza interior, né? Para a luz que habita em cada um de nós, para a divindade que se manifesta em todas as formas de vida. Exatamente. E quando a gente acessa Tiferet, a gente pode experimentar a paz interior, a serenidade, a alegria de viver, né? A compaixão pelos outros, a gratidão pela vida, a beleza de ser quem a gente é. Mas o Zohar também nos alerta sobre os perigos do desequilíbrio de Tiferet, né? Quando essa força é utilizada de forma excessiva, sem a devida conexão com as outras Sefiró, pode gerar autoindulgência, vaidade, orgulho, superficialidade, apego à beleza exterior em detrimento da beleza interior. É como se a gente estivesse se perdendo na busca pela beleza superficial, pela aprovação dos outros, pela imagem perfeita, esquecendo da beleza interior, né? Da essência divina que habita em cada um de nós. É por isso que é tão importante a gente cultivar a humildade, a autenticidade, a compaixão, né? Para que a beleza de Tiferet possa se manifestar em sua plenitude, irradiando luz, amor e harmonia para o mundo. E após essa imersão em Tiferet, a beleza e a harmonia divina, a gente avança para a próxima Sefirá, Netzach, que representa a força de vontade, a persistência, a vitória, né? A eternidade, a vitalidade. Netzach, a energia que nos impulsiona para frente, que nos dá a força para superar os desafios, que nos inspira a perseguir os nossos sonhos, né? Que nos mantém firmes no caminho da realização de nosso propósito. É como se a chama da vida estivesse queimando intensamente dentro da gente, né? Nos impulsionando a vencer, a conquistar, a realizar, a deixar nossa marca no mundo. E o Zohar descreve Netzach como o guerreiro
que luta com coragem, né? O atleta que se supera a cada desafio, o artista que cria com paixão, a força que nos permite vencer as batalhas da vida e alcançar vitória. É como se Netsekko fosse a energia que nos conecta com a fonte da vida, né? Que nos dá a vitalidade, a resistência, a perseverança, a capacidade de superar os obstáculos e alcançar a vitória. E o que mais a gente pode aprender sobre Netsekko através do Zohar? Como essa sefirá se manifesta nas nossas vidas? O Zohar nos ensina que Netsekko se manifesta na gente com a capacidade da gente ter foco, disciplina, determinação, persistência, né? De não desistir dos nossos sonhos, de lutar por aquilo que a gente acredita, de usar a nossa força de vontade para transformar a nossa realidade. É como se a gente estivesse despertando para o nosso poder interior, né? Para a força que reside em cada um de nós, para a capacidade de vencer os desafios e construir a vida que a gente deseja. Exatamente. E quando a gente acessa Netsekko, a gente pode experimentar a alegria da conquista, a satisfação da realização, né? A força de vontade inabalável, a energia vital que nos impulsiona para a vida, para o sucesso, para a felicidade. Mas o Zohar também nos alerta sobre os perigos do desequilíbrio de Netsekko, né? Quando essa força é utilizada de forma excessiva, sem a devida conexão com as outras Sefirot, pode gerar obsessão, fanatismo, arrogância, teimosia, apego ao poder, ambição desmedida. É como se a gente estivesse usando a força de Netsekko para dominar os outros, né? Para impor a nossa vontade, para alcançar os nossos objetivos a qualquer custo, esquecendo da compaixão, da humildade, da ética. É por isso que é tão importante a gente cultivar o equilíbrio, a sabedoria, a compaixão, né? Para que a força de Netsekko seja utilizada em benefício de todos, para a construção de um mundo mais justo, mais harmonioso, mais feliz. E após essa imersão em Netsekko, a força de vontade e a vitória divina, a gente avança para a próxima Sefirá, Hod, que representa a rendição, a humildade, a gratidão, a disciplina, né? A beleza interior, a glória divina. Hod, a energia que nos ensina a transcender o ego, né? A reconhecer os nossos limites, a nos curvar diante da grandeza divina, a encontrar a beleza na simplicidade, a celebrar a vida com gratidão. É como se a gente estivesse aprendendo a dançar com o universo, né? A se harmonizar com o ritmo da vida, a aceitar o que é, a fluir com a corrente, a se entregar ao mistério da existência. E o Zohar descreve Hod como o servo humilde que serve ao seu mestre, né? O discípulo que aprende com seu guru, o artista que se inspira na beleza da natureza, a força que nos permite reconhecer a grandeza divina em todas as coisas. É como se Hod fosse a energia que nos conecta com a nossa alma, com a nossa essência, com a nossa divindade, né? Que nos ensina a viver com simplicidade, humildade, gratidão, apreciando a beleza da vida em sua forma mais pura e autêntica. E o que mais a gente pode aprender sobre Hod? Através do Zohar. Como essa Sefirá se manifesta nas nossas vidas. O Zohar nos ensina que Hod se manifesta na gente como uma capacidade de a gente ser humildes, disciplinados, gratos, né? De reconhecer os nossos erros, de aprender com as nossas experiências, de se curvar diante da sabedoria divina, de encontrar a beleza na simplicidade, de celebrar a vida com alegria e gratidão. É como se a gente estivesse despertando para a beleza interior, para a luz que brilha em nossos corações, para a divindade que se manifesta em cada um de nós. Exatamente. E quando a gente acessa Hod, a gente pode experimentar a paz interior, a serenidade, a alegria de viver, né? A gratidão pela vida, a beleza de ser quem a gente é. Mas o Zohar também nos alerta sobre os perigos do desequilíbrio de Hod, né? Quando essa força é utilizada de forma excessiva, sem a devida conexão com as outras Sefirot, pode gerar submissão, passividade, autodepreciação, falta de autoestima, medo de se expressar, de brilhar, de manifestar o seu potencial. É como se a gente estivesse se anulando diante dos outros, né? Se escondendo atrás de uma máscara de humildade, reprimindo os nossos talentos, os nossos dons, a nossa luz interior. É por isso que é tão importante a gente cultivar o equilíbrio, a autoestima, a autoconfiança, né? Para que a humildade de Hod possa se manifestar em sua plenitude, nos permitindo brilhar com a nossa luz própria, sem arrogância, sem egoísmo, mas com a consciência de que a gente é parte de algo maior do que nós mesmos. E após essa imersão em Hod, a rendição e a glória divina, a gente avança para a próxima Sefirá, Yesod, que representa a fundação, a base, a estrutura, a conexão, né? A estabilidade, a materialização, a concretização. Yesod, a energia que nos conecta com a realidade física, que nos permite materializar os nossos sonhos, né? Que nos dá base sólida para construir a nossa vida, que nos ajuda a realizar os nossos projetos, manifestar os nossos desejos. É como se Yesod fosse o alicerce de um edifício, né? A raiz de uma árvore, o solo fértil que sustenta a vida, a força que nos conecta com a terra, com o nosso corpo, com a nossa materialidade. E o Zohar descreve Yesod como o fundamento do mundo, a base sobre a qual toda a criação repousa, né? O elo que conecta o céu à terra, o canal que permite que as energias divinas se manifestem no mundo físico. É como se Yesod fosse o útero da Grande Mãe, onde a vida é gerada, nutrida, protegida, até estar pronta para nascer, né? Para se manifestar, para brilhar com a sua luz própria. E o que mais a gente pode aprender sobre Yesod através do Zohar? Como essa Sefirá se manifesta nas nossas vidas.
O Zohar nos ensina que Yesod se manifesta na gente com uma capacidade de sermos organizados, disciplinados, práticos, né? De ter foco, de realizar os nossos projetos, de manifestar os nossos sonhos, de construir uma vida sólida e estável, de ter raízes, de pertencer a algo maior do que nós mesmos. É como se a gente estivesse despertando para nossa capacidade de criar, de construir, de realizar, né? De materializar os nossos sonhos, de transformar as nossas ideias em realidade, de deixar nossa marca no mundo. Exatamente. E quando a gente acessa a Yesod, a gente pode experimentar a segurança, a estabilidade, a confiança, né? A capacidade de realizar, de construir, de criar, de manifestar o nosso potencial, de contribuir para a evolução da humanidade. Mas o Zohar também nos alerta sobre os perigos do desequilíbrio de Yesod, né? Quando essa força é utilizada de forma excessiva, sem a devida conexão com as outras Sefiró, pode gerar rigidez, apego ao controle, materialismo, né? Falta de flexibilidade, medo da mudança, resistência à transformação. É como se a gente estivesse preso à forma, à estrutura, ao que é conhecido, ao que é seguro, né? Esquecendo da fluidez da vida, da necessidade de se adaptar, de se transformar, de se renovar. É por isso que é tão importante a gente cultivar o equilíbrio, a flexibilidade, a criatividade, né? Para que a força de Yesod possa se manifestar em sua plenitude, nos permitindo construir uma vida sólida, estável, próspera, sem perder a capacidade de se adaptar, de se transformar, de evoluir. E após essa imersão em Yesod, fundação divina, vamos avançar para a última Sefirah, Malkuth, que representa a manifestação final da criação, né? O mundo físico, a matéria, a forma, a experiência, a vida em sua plenitude. Malkuth, a energia que nos conecta com a beleza e a riqueza do mundo material, né? Que nos permite experienciar a vida em todas as suas nuances, que nos convida a celebrar a criação divina em sua forma mais tangível. É como se Malkuth fosse o palco onde a dança da vida acontece, né? O jardim onde as flores desabrocham, o oceano onde as ondas se quebram, a terra onde as sementes germinam, o céu onde as estrelas brilham. E Zohar descreve o Malkuth como a noiva, a receptora da luz divina, né? O reino onde todas essas coisas se manifestam, onde o divino se torna visível e tangível. É como se Malkuth fosse o espelho que reflete a beleza da criação, né? O cálice que contém o néctar da vida, o fruto que nos alimenta e nos sacia, a joia preciosa que adorna o universo. E o que mais a gente pode aprender sobre Malkuth através do Zohar? Como essa Sefirah se manifesta nas nossas vidas. O Zohar nos ensina que Malkuth se manifesta em nós como a capacidade da gente apreciar a beleza do mundo, né? De cuidar do nosso corpo, de celebrar a vida em sua forma mais física e material, de reconhecer a sacralidade da matéria, de honrar a criação divina em todas as suas formas. É como se a gente estivesse despertando para a beleza da vida, né? Para a riqueza das experiências sensoriais, para a alegria de viver, para a gratidão por tudo que a gente tem, por amor pela natureza, pelo nosso corpo, pela nossa existência. Exatamente. E quando a gente acessa a Malkuth, a gente pode experimentar a plenitude da vida, né? A alegria de viver, a beleza da criação, a sacralidade da matéria, a conexão com a terra, com o nosso corpo, com a nossa alma. Mas o Zohar também nos alerta sobre os perigos do desequilíbrio de Malkuth, né? Quando essa força é utilizada de forma excessiva, sem a devida conexão com as outras Sefirós, pode gerar materialismo, apego aos bens materiais, sensualidade exacerbada, né? Falta de espiritualidade, esquecimento da nossa natureza divina. É como se a gente estivesse preso ao mundo material, né? Esquecendo da nossa alma, da nossa essência, da nossa conexão com o divino. É por isso que é tão importante a gente cultivar o equilíbrio, a espiritualidade, a compaixão, né? Para que a força de Malkuth possa se manifestar em sua plenitude, nos permitindo experienciar a beleza e a riqueza do mundo material, sem a gente se perder na ilusão da matéria, sem esquecer da nossa natureza divina. E agora, tendo explorado cada uma das Sefirós, mergulhando em seus mistérios e em suas características, a gente vai analisar como a Sefiró interage entre si, né? Criando uma rede complexa de energias e influências que sustentam o universo e moldam a nossa realidade. É como se a gente estivesse desvendando os segredos da engrenagem cósmica, né? Compreendendo como cada peça se encaixa, como as energias divinas fluem e se manifestam, como o microcosmo se conecta com o macrocosmo. As Sefiró não são entidades isoladas, né? Estáticas, imutáveis. Elas interagem entre si, criando um fluxo constante de energia, de luz, de vida, que permeia todas as dimensões da existência. É como se o universo fosse uma grande orquestra, né? E as Sefirot fossem os instrumentos, cada um com a sua melodia, seu ritmo, seu timbre, mas todos tocando em harmonia, criando uma sinfonia cósmica magnífica e inspiradora. E essa harmonia é essencial para a manutenção do equilíbrio do universo, né? Para a manifestação da criação, para a evolução da vida, para a realização do propósito divino. E como a gente pode entender essa interação entre as Sefirot? Como a gente pode decifrar essa dança cósmica que sustenta a vida? A gente pode visualizar o fluxo de energia entre a Sefirot como um movimento de descida e ascensão, né? Um ciclo constante de expansão e contração, de ida e volta, que conecta o mundo espiritual ao material, o céu à terra, o infinito ao finito. É como a respiração do universo, né?
que inspira a luz divina e expira para o mundo, que se expande e se contrai, que pulsa com a energia da vida que se renova a cada instante. A luz divina flui de cima para baixo, né? Iniciando sua jornada em Keter, a coroa, e descendo através de cada sefirá até chegar a Malkuth, o reino, manifestando-se no mundo físico, dando forma à matéria, à vida, à experiência. É como a chuva que cai das nuvens, né? Que irriga a terra, que nutre as plantas, que alimenta os animais, que sacia a nossa sede, que nos conecta com a fonte da vida. E essa descida da luz divina é chamada de Orlikashar, a luz direta, né? Que representa a manifestação do divino no mundo material, a concretização do plano divino, a realização do propósito da criação. É como a semente que é plantada na terra, que germina, que cresce, né? Que se transforma em uma árvore, que dá frutos, que espalha suas sementes pelo vento, perpetuando a vida, manifestando o potencial da criação. Mas o fluxo de energia não se limita à descida, né? Há também um movimento ascendente, um retorno da luz divina para sua fonte, uma elevação da energia do mundo material para o mundo espiritual, né? Um ciclo de purificação e refinamento. É como árvore que, além de lançar suas raízes na terra, também cresce em direção ao céu, buscando a luz do sol, né? Elevando seus galhos, oferecendo seus frutos aos pássaros, conectando a terra ao céu. E essa ascensão da luz divina é chamada de Oshozer, a luz refletida, que representa o retorno da criação para o seu Criador, né? A elevação da matéria para o espírito, a purificação da alma, a busca pela unidade com o divino. É como a fumaça que sobe da fogueira, que se eleva em direção ao céu, né? Que se dissolve no ar, que retorna à sua fonte e se integra ao todo. E esse ciclo de descida e ascensão, né? De expansão e contração, de ida e volta, garante que o universo permaneça em equilíbrio, que a criação continue a evoluir, que a vida se renove a cada instante. É como a dança da vida, né? Que alterna momentos de atividade, de repouso, de expansão, de introspecção, de alegria, de tristeza, de luz e de sombra, mas que sempre se move em direção à harmonia, à beleza, à perfeição. E o Zohar descreve esse fluxo de energia como um círculo de luz, né? Onde cada sefirá contribui para o todo, enquanto também recebe o todo, criando uma teia complexa de interconexões que sustentam a vida e a consciência. É como um ecossistema, onde cada ser vivo desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio do todo, né? Onde a interdependência é a chave para a sobrevivência e a prosperidade da vida. E para a gente compreender melhor essa dinâmica, vamos analisar as relações entre Sefirot, né? Como elas se influenciam, como se complementam, como se equilibram, criando a sinfonia cósmica que sustenta a vida. É como se a gente estivesse aprendendo a ler a partitura da criação, a decifrar os códigos da linguagem divina, a desvendar os mistérios da dança cósmica. As relações entre a Sefirot podem ser entendidas em termos de polaridade e complementaridade, né? Como um jogo de forças opostas que se equilibram, que se complementam, que se harmonizam, criando a beleza e a perfeição do universo. É como yin e yang, né? O masculino e o feminino, o dia e a noite, a luz e a sombra, forças opostas que se complementam, que se equilibram, que geram a vida e a consciência. Algumas Sefirot são opostas, né? Mas trabalham juntas para criar harmonia, como Tzit, a misericórdia, e Gevura, a justiça, que se equilibram em Tiferet, a beleza, né? Criando um estado de equilíbrio perfeito entre o amor e a justiça, entre a compaixão e a disciplina. É como um maestro que rege a orquestra, né? Equilibrando o som dos diferentes instrumentos, criando uma melodia harmoniosa, uma sinfonia que encanta e inspira. Outros Sefirot são complementares, né? Amplificando os atributos uma da outra, como Netzach, a vitória, e Hod, a glória, que se unem em Esod, a fundação, né? Criando uma base sólida para a manifestação da vida, combinando a força de vontade com a humildade, a persistência com a aceitação. É como a árvore que se enraiza profundamente na terra, né? E se eleva em direção ao céu, buscando a luz do sol, nutrindo-se da água da chuva, oferecendo seus frutos aos pássaros, conectando o mundo material ao mundo espiritual. E a interação entre as Sefirot não se limita às relações individuais, né? Há também uma dinâmica de grupo, uma sinergia entre todas as Sefirot, que cria um sistema complexo, integrado, harmonioso, que reflete a beleza e a perfeição da mente divina. É como um quebra-cabeça, onde cada peça tem a sua forma e a sua função, né? Mas todas se encaixam perfeitamente, formando uma imagem completa, revelando a beleza e a inteligência do Criador. E essa interação entre as Sefirot se reflete em todos os níveis da criação, né? Desde o microcosmo até o macrocosmo, desde o funcionamento das células do nosso corpo até o movimento das galáxias no universo. É como se a gente pudesse enxergar a assinatura de Deus em todas as coisas, né? Reconhecendo a sua inteligência, a sua criatividade, o seu amor, a sua sabedoria, a sua beleza, a sua perfeição. E para a gente finalizar essa exploração da interação entre as Sefirot, vamos analisar como essa dinâmica se manifesta na nossa vida cotidiana, né? Como as energias da Sefirot influenciam os nossos relacionamentos, as nossas decisões, a nossa forma de ver e de interagir com o mundo. É como se a gente estivesse aprendendo a usar o mapa da árvore da vida para navegar pelos caminhos da vida, né? Para compreender os desafios, para encontrar as soluções, para realizar o nosso propósito, para viver uma vida plena de significado e felicidade.
Nos nossos relacionamentos interpessoais, por exemplo, né? A gente precisa tanto da energia de Tizir, o amor e a bondade, quanto da energia de Jevura, os limites e a disciplina para criar relações saudáveis, equilibradas, duradouras. É como uma dança, onde cada parceiro precisa saber conduzir e se deixar conduzir, né? Respeitando o espaço do outro, cedendo quando necessário, impondo limites quando preciso, criando uma coreografia harmoniosa que flui com leveza e beleza. Na tomada de decisões, a gente precisa tanto da energia de Netzach, a persistência, a força de vontade, né? Quanto da energia de Hod, a humildade, a aceitação, para a gente fazer escolhas sábias, que nos conduzam para o nosso bem maior, sem apego aos resultados, sem medo dos desafios. É como navegar por um mar desconhecido, né? Usando a bússola da intuição, o mapa da razão, o leme da vontade, as velas da esperança, a âncora da fé, para a gente encontrar o nosso destino, o nosso propósito, a nossa realização. E para realizar os nossos sonhos, a gente precisa tanto da energia de Esod, a fundação, a estabilidade, quanto da energia de Malkuth, a manifestação, a concretização, né? Para a gente construir uma base sólida para os nossos projetos, para materializar as nossas ideias, para transformar os nossos desejos em realidade. É como construir uma casa, tijolo por tijolo, né? Com cuidado, com atenção, com dedicação, criando um lar acolhedor, seguro, confortável, um espaço onde a gente possa viver, amar, crescer e evoluir. E assim, compreendendo a interação entre a Sefirot, a gente pode usar essa sabedoria ancestral para criar uma vida mais harmoniosa, equilibrada, significativa, conectada com a luz divina que permeia todas as coisas. É um convite para uma jornada de autoconhecimento, de transformação, de conexão com o nosso propósito, com a nossa essência, com a nossa divindade. E para a gente encerrar esse mergulho profundo na Sefirot e no livro do Zohar, eu queria deixar uma pergunta para você, nosso ouvinte. De todas as Sefirot que a gente explorou, qual delas ressoa mais com você nesse momento? Qual qualidade você sente que precisa cultivar para alcançar mais equilíbrio, harmonia e plenitude na sua vida? Talvez você se identifique com a força criadora de Chokmah, ou com compaixão de Tiz, ou com a disciplina de Jevura. Ou talvez você precise fortalecer a sua conexão com a beleza de Tiferó, com persistência de Netzach, com a humildade de Hod. Cada Sefirah representa um aspecto da nossa natureza divina, né? Uma qualidade que a gente pode cultivar para manifestar o nosso potencial, para realizar o nosso propósito, para viver uma vida mais plena e significativa. Reflita sobre essa pergunta, explore os ensinamentos da Cabala, mergulhe nos mistérios do Zohar e permita que a luz divina ilumine o seu caminho. Que a sabedoria ancestral da Cabala te guie na sua jornada de autoconhecimento e transformação. Até o próximo mergulho profundo aqui no The Deep Dive.